O Fluminense tem uma chance real de contratar o Everton Cebolinha do Flamengo, mas não é tão simples assim, né? Essa notícia já foi falada antes sobre o interesse do Fluminense, já foi sondado outras vezes, mas tem um impasse aí que a gente vai explicar até o final do vídeo. E vai vir talvez até por uma reposição para um jogador que está jogando Copa do Mundo hoje e já fez gol, né, cara? Um jogador que está se valorizando no mercado aí e pode nem voltar ao Fluminense, que é o Canóbio. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. A gente vai explicar para você todos os detalhes, então fica com a gente aí até o final do vídeo. É isso aí, né, Rodrigão? Muita informação hoje. Pô, mais uma parada aí, né? Lembra que eu falei que a gente ia matar a saudade do Flusão no Maraca contra o São Paulo? Parece que o São Paulo tá pulando fora desse amistoso aí, justamente por ser um período de intertemporada. Os caras querem fazer aqueles jogos fechados para poder corrigir a equipe e não aumentar a pressão, né? Porque é umas duas vezes que ele vieram no Maraca, duas derrotas. E a penúltima, uma goleada. Então o São Paulo não quer dar esse mole. Parece que o São Paulo tá correndo aí desse amistoso e não vai rolar. A gente torce para que mantenha o Fluminense e a América, né? Porque as patrocinadoras são as mesmas, como a do São Paulo também é a mesma, a Superbet. Mas a gente sabe aí que o São Paulo não está querendo muito esse amistoso. Perdão. Então vamos ver, né? Porque vai ficar só esse jogo aí, o Fluminense com a América. Mas vamos ver se a gente consegue matar a saudade do Flusão ainda durante essa Copa do Mundo. Eu acredito que eles meio que arregaram pro Fluminense, né, cara? Como você falou, traz uma pressão absurda você jogar contra o Fluminense no Maracanã para ter a apresentação do Hulk, né? A Superbet quer fazer isso para apresentar o Hulk lá pro Maracanã, para todo mundo, estádio cheio, e o São Paulo não tem nada a ver com isso. Capaz de tomar uma goleada, tomar gol do Hulk e voltar para a temporada quando tiver tudo valendo mesmo, já com uma derrota e a torcida questionando. Então, meio que não vale muito pros caras. Só se for questão financeira mesmo, do patrocinador dar um dinheiro, né? É, sem dúvida nenhuma, porque justamente isso que você falou, né? O momento que você tá ali esquecido de confusão ali, porque não tá tendo jogo, tá só treinando. Você aparece no jogo, tem um mau resultado, a pressão não aumenta, né? No próprio lado do Fluminense também, se a estreia do Hulk for ali um jogo que der ruim, a torcida também começa a ficar com aquele pé atrás. Então o São Paulo optou por essa forma aí de sair desse jogo, optou ali, vai fazer mais jogos, treinos fechados ali. Vamos ver se a Superbet vai bater o pé. E no final das contas, Rodrigo, a gente sabe que a prata é que comanda o negócio, porque todos os clubes ali têm suas metas, têm seus orçamentos, e aí, todo centavo é valioso, né, Rodrigão? Até porque o Fluminense está precisando de todo o dinheiro disponível. Inclusive esse jogador aí nosso que está na Copa do Mundo e está fazendo gol, hein? Já fez mais gol que o Rafinha, já fez mais gols que os jogadores do rival, hein? Exatamente. No primeiro jogo, o Canal já tinha ido muito bem contra a Arábia Saudita. E a gente fez uma live aqui torcendo pro Canóbio destruindo essa partida, né? Porque, pô, chamar a atenção logo da Arábia Saudita, aí é certo de entrar uns milhões aí na conta do Fluminense. E eles pagam caro em jogador, eles têm dinheiro de sobra para gastar. Mas ele não fez o gol, mas mudou o time naquele jogo. E hoje, agora contra o Cabo Verde, pô, mudando o jogo, fazendo o gol da virada, né? Então o Canóbio já tá se valorizando nessa fase de grupo aí. Estamos torcendo pro Canóbio, pro Uruguai se classificar, né? O Uruguai que tá com uma seleção meio fraca, na minha opinião. Que eles se classifiquem para que cada vez tenha mais jogo do Canóbio, que tenha mais chance dele conseguir se valorizar ainda mais nessa Copa do Mundo. Sim, e ele é um cara que ele já despertou interesse com aqueles 45 minutos. Então, acho que agora, depois de ter feito esse golzinho aí, o interesse aumenta, né? Porque é um atacante que a gente sabe, torcedor tricolor, não vamos contar para ninguém. Mas é um atacante que não faz muitos gols. Então, tem que aproveitar bem quando ele faz o gol, botar por vários ângulos, super slow, 4K, para a rapaziada na Europa soltar o Din, ou então a Arábia, hein? Gostei dessa tua ideia, hein? E concordo contigo, hein, Rodrigão? Se ele faz um golzinho na Arábia, amanhã ele estava no Al Hilal. Amanhã o Al Hilal pagava 25 milha no homem. Isso aí poderia ajudar muito a situação do Fluminense de trazer o Everton Cebolinha, né, cara? Que é um interesse do jogador de permanecer no Rio de Janeiro. O contrato dele termina no final do ano. Então o Fluminense já tem a possibilidade de trazer agora, por um valor abaixo do que é o valor real de mercado dele, que é de 7,5 milhões de euros, segundo o SofaScore. Então, se ele consegue fazer uma venda agora do Canóbio, levantar um dinheiro, é até mais fácil fazer essa contratação, né? Porque o Flamengo não quer facilitar para o Fluminense e para nenhum outro time do Brasil. Eles têm grana e eles não vão querer soltar a qualquer custo, né? Apesar do Cebolinha não fazer parte dos planos dele mais. Não faz mais parte do plano, já avisaram pro cara que não vão renovar. Aí o Flusão chega e fala assim: ó, tu já tá no Rio, tu só muda só de CT, tu vai vir agora pra sair do Fluminense. Ó, meu, eu quero dinheiro. E tudo bem, tá no direito dele, é um jogador sob contrato. Mas aí, torcedor tricolor, é uma questão que a gente fica pensando, né? Gastar uma prata no Cebolinha agora, porque de fato a gente precisa de pontas, né? A gente sabe que nossos pontas ali não conseguem fazer muita diferença, mas o Cebolinha também é um jogador que tem muitas lesões, é um jogador que carece de sequência. Assim, gastar uma grana no Cebolinha agora
ou esperar o final do ano e para a temporada de 2027 trazer o cara de graça, que mudaria tudo, porque aí seria uma aposta, que é muito mais o que o Cebolinha é para mim, né? O problema é que a gente precisa de reforço agora, Rodrigo. Então eu fico nessa dúvida, cara. Então, vai precisar de reposição, principalmente se sair o Canóbio, né? E o Everton Cebolinha é mais homem-gol do que o Canóbio, entrega muito mais gols. No Flamengo é muito difícil você ter uma sequência, cara, porque tem muita disputa ali na ponta esquerda, né, cara? Eles têm uma porrada de ponta, então eles ficam revezando entre esses caras. O Cebolinha, se ele fosse o cara mesmo ali, seria titular. Mas como não é, fica revezando, então dificilmente ele pega uma sequência. Ele mudando de ares, chegando no Fluminense, onde ele vai ter um papel mais de protagonismo, talvez ele volte a ser um jogador mais confiante. Ele possa entregar o melhor futebol dele. Porque ele também, ó, não tá velho, cara. Ele tem 30, 31 anos de idade, ele tem muita qualidade, ele finaliza bem, parte para cima. Então imagina ali, Everton Cebolinha, Hulk, na direita a gente pode colocar alguém diferente, pode colocar o Savarino para criação, ajudar o Hulk ali. Isso seria bom pro Fluminense, cara. Sim, fortalece bastante o elenco, né? Mas a minha questão é justamente essa, né? Que Everton Cebolinha? Porque o Everton Cebolinha do Auge é um jogador que decidiu Copa América pro Brasil. Então, é um cara jogador de seleção, foi pra Europa. A questão é que ele não tem conseguido ter a sequência física também, né? Eu confio muito no Filé, pô. O Filé é um cara que aí, os caras caem no departamento médico ali, o pessoal fala assim, 6 meses. Um mês depois, o Filé deixa o cara correndo, parece que o cara, pô, nunca teve nada. Então, assim, mais parte do jogador também. Então, assim, se o Cebolinha tiver afim, né, de querer se ali voltar para um auge, conforme você falou, ele não tem 30 anos ainda, ele pode ser muito mais útil no Fluminense do que no próprio Flamengo, porque a questão é que os caras gastam muita grana. Então, a cada 6 meses, eles gastam uma grana num cara ali. Então, o anterior vai ficando para trás do banco, vai ficando para trás ali na escola. Mas não significa que o cara está acabando no futebol. Minha questão com o Cebolinha é física, mano, porque fisicamente ele tem tido diversos problemas. Se ele resolver se cuidar e com o Filé, aí realmente o Flusão ganha um ponto ali que pode fazer gol, que é um problema que a gente tem, né? Nossos pontos têm dificuldade enorme de fazer gol. Sim. E, cara, pro Flamengo, para que acontece? Eles têm duas coisas que pode acontecer. Ou ele sai de graça no final do ano, ou eles conseguem pegar um dinheiro agora. Nenhum time vai pagar os 7 milhões, que é o valor de mercado dele. Não vai pagar nem 5. Então o Flamengo poderia, cara. Pode ter dinheiro que for, cara. Faz falta 2, 3 milhões de euros, entendeu? 2, 3 milhões de dólares. Então, se eles quiserem ter qualquer tipo de retorno financeiro no Cebolinha, é para vender pro. Por que eu acho que é uma chance realista? Porque nós já vimos ele falar que ele quer permanecer no Rio de Janeiro. Então, o clube que tem mais chance, querendo ou não, é um clube do Rio. Eu acho que o Fluminense. Então, se o Flamengo resolver. Porra, meu irmão, é difícil falar de um clube facilitar o outro, né? Na verdade, a nossa diretoria, quando é pra ajudar os caras, ajuda. Adia jogo e os caralho. Mas agora eu quero ver agora se eles vão, pô, liberar um jogador por um valor acessível, que todo mundo sai ganhando. O Flamengo sai ganhando porque retorna um valor, o Fluminense sai ganhando porque precisa de um ponta. Vai reforçar o rival? Vai reforçar. Mas eles estão querendo se desfazer do jogador que vai sair sem contrato, vai sair de graça. Exatamente. E não tem um salário barato, né? Então, assim, é economia na folha dos caras, que tudo bem, eles têm mais grana, e é um cara bom para todo mundo. Você matou a charada. Para mim, é o que você falou. Ele é bom para o jogador que vai ter mais minutagem, é bom para o Fluminense que ganha um ponto ali com uma característica diferente que é a finalização. E por rival, eles fazem uma pratinha, né? Então, assim, é difícil qualquer coisa vinda desses caras. O torcedor tricolor sabe que esses caras, desde 1912, quando eles pegaram e resolveram dar uma sacaneada no Fluminense, mesmo assim perderam o primeiro Fla-Flu, a gente sabe que é difícil negociar com os caras, né? A nossa diretoria, por vezes, acaba sendo muito legal com eles e eles não são legais com a gente. Mas eu acho que pode ser uma solução. Acho que a venda do Canóbio destravaria essa situação, porque o Flu começaria a ter uma grana em caixa ali. Concordo contigo. Nada de pagar valor de mercado, não. Qualquer coisa espera o final do ano, porque para pagar o valor de mercado dele de 7 milhões é loucura, loucura. Não, nenhum time é louco de pagar esse dinheiro, cara. E ó, vamos deixar claro que não tem negociação rolando, não que a gente saiba, hein? A gente já sabe que ele foi sondado pelo Fluminense mais de uma vez, que ele vai sair sem contrato e que há uma grande possibilidade pelo desejo do jogador de permanecer no Rio. Se sair por um valor acessível, se rolar uma negociação, beleza, tem a chance. E ó, provavelmente nós vamos perder o Canóbio. Eu gostaria até de perguntar a vocês que estão assistindo aí, se não é o Cebolinha, fala um ponta realista, cara. Um ponta realista. Não vem com ninguém com valor acima de 10 milhões de euros, porque a gente sabe que o Fluminense não tem condição de contratar, mesmo vendendo o Canóbio bem. A gente tem 70% do valor do Canóbio, né? Fica 30% para o clube que revelou ele, que foi Tem o. Atlético Paranaense tem uma parte, empresário, aquela situação de. Parece uma pizza, né? Cada um leva um pedaço ali, mas o do Flusão é 70.
Se a gente conseguir um bom preço pelo Canóbio, a gente vai poder trazer uma reposição boa e não ser totalmente uma aposta. Então o Cebolinha era um possível pra gente, que não deixa de ser aposta, porque ele é um jogador como o Fernando vem trazendo. Fisicamente ele não tem sido confiável, mas que ele, se tiver bem, se o Filé conseguir fazer ele ficar bem fisicamente, ele vai entregar gol com certeza e vai aumentar o nível do elenco do Fluminense. Ele é bem melhor que o Serna, eu acho que ele é menor que o Canóbio também, mesmo a gente sabendo que o Canóbio tem uma importância tática absurda no Fluminense, eu acho que ele tem mais a entregar e o Fluminense precisa de gol também, né, cara? Sim, e aí é um cara que poderia chegar. A minha questão é, se o Filé falar, eu garanto, porque o Filé é um cara que, pô, a parte dele ele faz ali, é um dos melhores do mundo, se bobear, o melhor do mundo ali para recuperar jogador. O jogador querendo, topando, eu acho que vale uma tentativa. Agora, nada de encher de grana o rival, não, porque o rival não dá nem um centavo para gente também. Aí, enquanto a gente tá gravando aqui, ó, o Uruguai ainda tá jogando, o Canóbio já fez um, e a gente vai terminar o vídeo. Se vocês estão assistindo o jogo também, comenta aí pra gente aí embaixo. Talvez quando você assista o vídeo e o jogo já acabou, comenta aí se o Canóbio jogou bem, jogou mal, se fez mais gol. A gente quer saber se vocês estão assistindo o Canóbio na Copa do Mundo, hein? Vai se valorizar, vai Exatamente. meter gol. E o valor de mercado dele, né? Quanto que você toparia vender o Canoa bem, rapaziada? Porque, pô, também fazendo gol em Copa do Mundo, o valor subiu. O valor agora tá de 20 para cima para mim, hein? Não vem com 6 milhões de River Plate, não, nem 15 milhões de Krasnodar. Vem com 20. 20, 25 no mínimo. No mínimo. Deixa o like aí, rapaziada. Dá moral pra gente. Clica no botão Hypar, que também ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, que aqui tem Fluminense todo dia. Live, mercado da bola, pré-jogo. Fica ligado aqui que você vai estar sempre informado do Fluminense. Um abraço.